já está inscrito aqui, é só o que eu peço para você, porque você me conhece, né? Você sabe que o elogio vem, aquela coisa toda, mas a crítica também. Eu não posso ser incoerente, eu sei que a gente está falando da segunda rodada, de um time que acabou de ser campeão, tem 3 semanas, e eu falei isso para vocês. Gente, é insano. Esses caras tiveram 8 dias de pré-temporada, ainda estão numa pré-temporada, dá pra gente colocar dessa maneira, mas é que o Campeonato Paulista, os estaduais, né? Eles não dão esse tempo nessa temporada especificamente. Daqui a pouquinho tem brasileiro, tem clássico domingo. Então eu entendo o Dorival Júnior precisar preservar já no segundo jogo. Óbvio que eu entendo. Ele tá sem o Ranieri ainda, o Yuri começou só hoje, porque estava fora, Martínez nem sabe quando vem, o Memphis está fora também, não tem previsão. Eu entendo isso. Você tem clássico domingo, você estreou no final de semana e você acabou de ser campeão. Os caras tiveram férias minúsculas. Então a questão física, óbvio que ela é importante. Eu não vou desconsiderar isso. Era natural que o Dorival mexesse no time, mesmo já na segunda rodada. Agora, tem algumas coisas no Corinthians que elas já estão muito claras há muito tempo. Então, quando você coloca o Kaká e o Hugo para jogar, você já sabe o que esperar. Não é pelo jogo de hoje, não é pela partida diante do Bragantino. É pelo que a gente já sabe desses dois jogadores desde que eles chegaram no clube. Então você não precisa mais de testes, você não precisa mais de provas, você não precisa confirmar nenhuma tese, nenhuma teoria. Já está escancarado, gente, que eles não servem. O Hugo, inclusive, o Hugo Farias, lateral esquerdo, é das contratações mais estranhas que eu já vi nesse clube. Foi no encerramento da gestão do Írio Monteiro Alves. Ele vem do Goiás e o Goiás não foi campeão brasileiro, ele não chegou na Libertadores, ele não fez nada demais. E o Hugo muito menos naquele campeonato, a ponto de você pensar, a gente precisa desse cara. O meu mandato tá encerrando, eu, do Írio Monteiro Alves, o grande presidente, meu mandato tá encerrando, vai vir um outro presidente, mas eu preciso contratar, porque é uma oportunidade de mercado assim, eu preciso contratar o Hugo para a próxima gestão. Não fez nenhum sentido. Chegou um novo presidente que nem escolheu o primeiro reforço, porque ele já tinha sido contratado. E ele não tem nível para jogar no Corinthians. Isso a gente já sabia quando ele chegou. Você imagina agora, depois de 3 anos. Então, quando você continua escalando ele, eu sei que o Bidu precisava de um descanso. Eu sei que o Angileri não renovou o contrato, tá até fechando com o Inter. O Corinthians chegou no seu limite e tal, direito do clube. Mas e a precaução para chegar nesse ponto? Eu sei que tinha transfer ban, mas agora não tem mais. E na base não tem ninguém? Eu não tô falando para pensar nisso agora, na véspera do jogo contra o Bragantino. Putz, o Angileri não renovou, o Bidu precisa descansar, o que eu faço? Ah, tem o Hugo. Não, isso tinha que ter sido pensado antes. Porque quando você não pensa, quando você não planeja, quando você é incompetente, você chega ao ponto de dizer, rapaziada, não vai ter o que fazer, a gente vai ter que ir com o Hugo. Aí é o que acontece. É o que acontece. O mesmíssimo vale para o outro lado, para o Kaká e para a lateral direita. O Kaká nem lateral é. O Dorival diz que ele vem treinando assim. O Dorival diz que ele não fez uma má partida. E, eu super entendo o treinador não querer fritar o jogador, mas eu vou te dizer um negócio, Dorival. Eu vou dizer 2 coisas para você, Dorival, que eu nutro máximo respeito. Primeiro, ao elogiar, não é que você ignorou, deu uma abafada. Não, você elogiou o Kaká. Diz que ele não fez um mau jogo, diz que ele ajudou, e que ele vem treinando bem, que ele tem a sua confiança, que ele é um jogador que se esforça. Quando você faz isso, você depõe contra o seu trabalho, tá? Essa é a primeira coisa, quando você faz isso. Porque todo mundo tá enxergando que o Kaká não tem a menor condição de entrar em campo com a camisa do Corinthians. Aí, se você escala, deixa ele 90 minutos e ainda fala isso depois, isso depõe contra você. Não é só contra o Kaká, é contra você. E o segundo, se você não quer fritar ou expor o Kaká, para de colocá-lo em campo. Porque não tem mais nada que seja fritar o Kaká. Não tem mais nada do que seja sabotar o Kaká do que colocá-lo em campo. É simples assim. Você coloca ele em campo, você está sabotando ele. Porque ele se auto-sabota. Ele não joga nada.
Ele entrega, ele compromete. Ele comprometeu nos 3 gols do Bragantino. Nos 3 gols. O Hugo também. Mas o Kaká, ele fez um hat-trick. É impressionante. E quando você escala o Kaká, é isso que pode acontecer. Como aconteceu no ano passado. Como vai acontecer sempre que você é escalado? Ah, mas ele treina bem, mas ele se esforça, mas ele faz parte do elenco. Pois é, esse é um problema. E aí não é só do Dorival. O problema é ele fazer parte do elenco. O problema é ele estar à disposição. Eu sei que estão tentando encaixar ele no Atlético Paranaense. Tomara que não desistam. Porque é só os caras verem esse jogo. E pelo amor de Deus. Então isso depõe, inclusive, na negociação contra o próprio clube. Repito, não tem ninguém na base. Ah, tem o João Vitor Jacaré, né? Mas aí o Dorival falou assim, ele vai entrar quando a gente achar que ele tá pronto. E o Kaká tá pronto? Ô Dorival, o Kaká tá pronto? Pra quê? Me explica. Se o Jacaré não tá pronto, o Kaká tá pronto pra quê? Pra entregar. Que foi o que aconteceu. Então, assim, vamos lá. Vamos colocar numa caixinha o desconto, o cupom de desconto da segunda rodada, da necessidade de preservações, de que a derrota talvez até estivesse nos planos. Obviamente nenhuma derrota está nos planos, mas ok, você vai com uma escalação como ele foi hoje, cara, você vai jogar contra o Bragantino, na casa dos caras, um time de Série A, a tendência é você ter dificuldades. Não um 3-0, que faz você eliminar o teu saldo construído no primeiro jogo. Num campeonato que o próprio Dorival reconheceu na estreia, traiçoeiro. Aí você vai para o segundo jogo, você rifa o jogo. Mas com esses caras, aí é isso que vai acontecer. Então, assim, faltou o Dorival entender de que esses caras não podem jogar com a camisa do Corinthians e faltou planejamento para não deixar esses caras servirem como opção, porque eles não têm a menor condição de jogar no Corinthians. A escalação, vamos lá. O Charles, acho que, como na estreia, fez um jogo razoável, junto no menino Luiz Gustavo Bahia. Aí você tem ali o Dieguinho, que buscou o jogo pelo lado direito, muitas vezes cortando para dentro. A principal jogada do primeiro tempo é dele. Tem um bate-rebate ali na área, né? Uma bola viva, sobra para ele, ele finaliza, a bola passa isso aqui da trave. O Vitinho mais apagado pelo lado esquerdo. O Guinegão desgarrando, né? Pro Pedro Raul fazer a referência. Mas o Corinthians pouco atacou, a verdade é essa. O Bragantino mandou no jogo, o John mandou no jogo. O Bragantino foi muito mais eficiente, especialmente nas suas transições. E aí, quando tomavam posse, conta da intermediária ofensiva, aí o Bragantino tinha extrema facilidade, porque tinha esses 2 jogadores pelos lados com muita fragilidade. E aí ficou mais fácil para o Bragantino. No primeiro gol, o John, ele corta, né? Aquela bola venenosa, engana o Hugo, engana o Gabriel Paulista, que eu já vou falar sobre ele, mas o Kaká não dá nenhum bote no cara. É impressionante. O Gabriel Paulista estreou, mas eu não consigo fazer nenhuma análise sobre a estreia dele. Primeiro porque ele estreia numa defesa completamente descaracterizada, ao lado do Tchoca e ao lado especialmente desses 2, do Hugo e do Kaká, sem um Ranieri à frente dele, por exemplo. Então não dá para considerar nada da estreia do Gabriel Paulista, que vinha jogando, tudo mais, ok, beleza, e acho que ele vai ajudar muito ainda, mas eu quero vê-lo com o Gustavo Henrique, com o Ranieri à frente da defesa, com o Mateuzinho, Matheus Bidu, aí a gente pode ter uma análise um pouquinho melhor. O time foi esse. Nunca jogaram juntos. Descaracterizado, desentrosado, desencaixado, natural que fosse ter dificuldades. No segundo tempo, aí o Dorival coloca Mateuzinho, bota Bidon, bota o Yuri Alberto. Eles entraram bem, óbvio. Claro, não teria como ser diferente. Depois, mais pra frente, botou o Bidu. Botou o Carrilho de primeiro homem, que eu não gosto. Eu sei que ele não tem o Ranieri, mas talvez deixasse o Charles ali. Eu sei que o Carrilho tem a qualidade para distribuir o jogo, ele vem buscar a bola no pé do zagueiro e tal, mas o Corinthians naturalmente, por estar perdendo, se expôs, e aí o Bragantino jogou o jogo que ele gosta, que é o jogo da transição, é o jogo do contra-ataque. E aí em 2 espetadas em cima do Kaká, o Bragantino fez o 3-0. Então assim, previsível? Até era, mas é mais previsível ainda quando você aposta em jogadores desse nível. Esses caras não têm nível para jogar no Corinthians. Que o Marcelo Paz agora, que sirva de lição, que ele entenda que ele precisa ir ao mercado, se vai pegar da base, se vai pegar um jogador do Fortaleza, se vai pegar um jogador livre de custos, um pouco mais mediano, eu não sei. Eu só sei que do Kaká a gente já sabe o que esperar. E do Hugo também. Então, esses caras
Não podem mais. Porque eles comprometem, eles entregam. E se você colocá-los em campo, você está sempre correndo o risco de você comprometer um resultado, como foi o caso hoje. A preservação para o clássico domingo, para o calendário, no planejamento físico, com várias peças ausentes, cara, sou o primeiro a dizer, porra, gente, vamos com calma, tem que